Você já ouviu falar que está em vigor a chamada Lei de Netos na Espanha, que permite que descendentes consigam a tão sonhada nacionalidade espanhola? Mas essa lei, que em realidade se chama Lei de Memória Democrática, traz um prazo curto para que os interessados se manifestem. Se você tem interesse, o momento é agora. Eu vou contar para vocês como funciona, quais são os requisitos, documentos, qual prazo existe e como fazer para aproveitar. Confira um resumo aqui. Como funciona a Lei de Netos na Espanha? Oi, gente, eu sou Vivian Madeira, advogada no Brasil, na Espanha e em Portugal, sócia fundadora do escritório Madeira da Costa, Advocacia Internacional, e hoje vamos conversar mais uma vez sobre a lei que é conhecida como Lei de Netos na Espanha. Na verdade, eu como advogada na Espanha não gosto muito desse nome que se popularizou porque não é correto, não é técnico, e eu já vou explicar o motivo. Essa lei hoje permite sim que netos consigam a nacionalidade, mas não apenas netos. Além disso, essa lei, essa norma, que formalmente se chama Lei de Memória Democrática, tem em realidade outro objetivo, e não o intuito de reformar a temática da nacionalidade espanhola, que é principalmente tratada pelo Código Civil espanhol. Então essa lei, ela pretende, na verdade, estabelecer medidas reparadoras às vítimas que sofreram perseguição política no período da ditadura na Espanha, e uma das medidas é justamente o reconhecimento da nacionalidade para alguns descendentes destas vítimas. Então, é tecnicamente incorreto falar lei de netos assim, mas sim, os netos conseguem hoje pedir a nacionalidade espanhola através dessa lei, e outras gerações também são beneficiadas. Então, afinal, quem tem direito? Quem tem direito à nacionalidade espanhola através dessa lei? Existe uma disposição adicional transitória na Lei de Memória Democrática que diz que filhos e netos de cidadãos espanhóis podem pedir a nacionalidade espanhola, dentre outros casos. A lei em si fala que filhos e netos que podem são os filhos e netos de cidadãos exilados. Mas depois veio uma regulamentação definindo que essa comprovação do exílio não seria obrigatória, bastando então que o interessado comprovasse que descende de um cidadão que foi originariamente espanhol. E o uso desse termo é de grande importância, porque significa que não importa se esse cidadão espanhol chegou a perder a nacionalidade espanhola ao longo da vida, por exemplo. E olha que isso era muito frequente, porque os espanhóis que chegavam no Brasil muitas vezes se naturalizavam brasileiros, e também porque as mulheres que se casavam com estrangeiros, as mulheres espanholas, perdiam automaticamente a nacionalidade espanhola. Pois é, essa discriminação já existiu e, de certa forma, essa lei em vigor também pretende corrigir isso. Então, resumindo bastante, hoje basta comprovar que você descende de um cidadão que nasceu espanhol. E quem pode pedir a nacionalidade espanhola, então? Filhos e netos maiores de cidadãos originariamente espanhóis, incluindo filhos de mulheres que perderam a nacionalidade espanhola, assim como os filhos de quem consiga a nacionalidade através dessa lei, ou de quem já conseguiu pela Lei de Memória Histórica, que foi uma lei muito similar que beneficiou os netos também. E olha que até essa matéria ficar pacificada demorou um pouco, hein? Essa lei foi publicada em outubro de 2022, mas no início se estava exigindo comprovação do exílio, e se questionou também a legitimidade do órgão do Ministério de Justiça espanhol, que decidiu os critérios interpretativos, determinando o entendimento mais benéfico que a própria letra da lei. Isso também se questionou. Mas hoje a interpretação já está uniforme e isso já está pacificado, e essa interpretação, que é a melhor para os descendentes, está sendo aplicada. E os requisitos são basicamente a comprovação de que o interessado descende daquele cidadão que nasceu espanhol, sendo filho ou neto desse cidadão, por exemplo. Mas o pulo do gato, e uma informação que é pouco divulgada, é que essa lei pode sim beneficiar outras gerações, como bisnetos e gerações seguintes também. Então, para explicar, eu vou resumir e simplificar. De acordo com a legislação espanhola, todo filho de espanhol nasce espanhol. Então, muita gente que chega até nós diz assim que é bisneto de espanhol porque o bisavô chegou da Espanha, teve filhos no Brasil. Esses filhos podem ter nascido espanhóis, mesmo tendo nascido no Brasil, mesmo sem ter tido uma certidão de nascimento espanhola, mesmo tendo falecido só com a nacionalidade brasileira. Então, quem pensa que é só bisneto pode ser, em realidade, neto de um cidadão.
que nasceu espanhol. Então, olha só, pouca gente sabe disso. E outra coisa é que se o neto estiver vivo, vai pedir a nacionalidade espanhola, os seus filhos maiores de idade, que são os bisnetos, também vão poder pedir. Os filhos desses bisnetos também podem conseguir a nacionalidade espanhola. Menores de idade, por exemplo, não dependem dessa lei para conseguirem a nacionalidade espanhola. Claro que sempre precisamos analisar o caso concreto, a história da sua família, mas fato é que esse resgate da nacionalidade espanhola pode beneficiar muitas gerações. Quais são os documentos necessários? Agora chegamos a uma pergunta importante, uma pergunta prática, né? Esse descendente que quer a nacionalidade espanhola, como pode comprovar que descende de fato de um cidadão que nasceu espanhol, ou seja, que foi originariamente espanhol? Em primeiro lugar, a certidão de nascimento desse cidadão espanhol será importante. Além disso, o interessado vai ter que apresentar a sua própria certidão de nascimento, as certidões de nascimento de seus pais, a de casamento de seus pais, se eles eram casados entre si, bem como documentos de identificação, comprovante de residência. Tem também formulários específicos a serem preenchidos e assinados. Pode ser que uma tradução juramentada seja requerida. As certidões brasileiras têm que ser atualizadas, emitidas num formato específico. Certidões espanholas também. Todas as certidões precisam ser originais, recentes. Alguns consulados aceitam até reter só as cópias dos documentos, mas os originais precisam ser apresentados também. Como conseguir a certidão de nascimento do cidadão espanhol? Se o seu ascendente espanhol nasceu na Espanha e você ainda não tem esse documento, nem uma cópia, vai ser importante que você faça uma busca desse registro, né? Identifique, então, nos documentos que você tem, da sua família, qual era o nome desse cidadão, o município onde nasceu, a data de nascimento e a filiação. Sem a filiação, a gente consegue fazer a busca na Espanha, por exemplo, mas é muito importante que os dados estejam corretos, o nome, o local de nascimento, a data, enfim, para que a busca seja frutífera. Mas lembre-se que mesmo que seu avô tenha nascido no Brasil, você pode pedir a nacionalidade e ele pode ser considerado espanhol, tá bom? Agora você já sabe quais os documentos necessários, quem pode, quais são os requisitos e como é que é na prática. Na prática, funciona da seguinte maneira: você sempre tem que fazer a solicitação perante o Consulado Geral da Espanha, que atende a área da sua residência, se você não estiver na Espanha, né? Então, a regra é que você apresente o pedido ao consulado que atende o local da sua residência, enquanto o seu registro final de nascimento vai ser efetivamente feito perante o consulado que atende a área em que você nasceu. Então, por isso, às vezes, o procedimento pode envolver até mais de uma autoridade consular, mas você vai apresentar o pedido perante o consulado que atende a área onde você reside. E uma coisa muito importante, existe mais um ano apenas para que os interessados se manifestem. O prazo vai até outubro de 2024. É possível que seja estendido por mais um ano, é possível que seja revogado antes disso. Então, a hora é agora. Muitos consulados, como o de São Paulo, estão muito lentos na concessão dos agendamentos. Um ano, na verdade, é um prazo curto. Nós assessoramos muitos clientes ao redor do mundo, trabalhamos muito com nacionalidade espanhola. Muitos clientes estão no Brasil, em São Paulo, no Rio, em outros estados, por exemplo, alguns na Espanha, outros na Argentina, no México, na Suíça, em Portugal, na Alemanha, enfim, temos clientes realmente em vários países. Então, cada consulado geral da Espanha pode estabelecer certos critérios organizacionais e burocráticos, mas o procedimento ele é um só e segue a mesma lei. Então, os requisitos são os mesmos. Nós já localizamos inúmeros registros históricos, já emitimos muitas e muitas certidões de nascimento de espanhóis nascidos na Espanha, de espanhóis nascidos no exterior também, e conseguimos enviar esses documentos aos descendentes que querem hoje pedir a nacionalidade espanhola. Se esse é o seu caso e você tem interesse, aproveite a oportunidade e entre em contato conosco. Esses procedimentos me dão uma alegria especial porque eu sou neta de uma espanhola, bisneta de um espanhol imigrado e sei como a nacionalidade espanhola faz diferença, além de ser um resgate da própria história. Estamos aqui para ajudar e será um prazer atender você.